Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma questão, vamos lá? Sétima questão da nossa lista. Diz o seguinte, ó. Temos inicialmente 200 gramas de gelo a menos de 10 graus Celsius. Determina a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água líquida a 20 graus Celsius. Então temos aqui calor específico do gelo, calor específico da água e o calor latente do gelo, beleza? Bom, vamos lá, vamos ver o que essa questão está falando, tá? Essa questão está falando o seguinte, né? Nós temos uma determinada quantidade de gelo, 200 gramas de gelo a menos de 10 graus Celsius, e esse cara vai ser transformado em água líquida, tá? Então ele vai de menos de 10 até 20 graus Celsius. E o que é interessante é que a própria questão, pelos dados, né, já está afirmando que vai haver alteração no estado físico da matéria, né? A água, que está inicialmente no estado sólido, né, ou seja, está gelo, ela vai mudar o seu estado sólido para o líquido, né? Vai haver aí uma fusão, beleza? Então, nós vamos calcular as quantidades de calor necessária, tá? E a quantidade de calor vai ser sempre o somatório, né, do calor cedido mais o calor recebido, tudo isso tem que ser igual a zero, beleza? Mas vamos ver isso aí. Vamos somar os calores, tá? Vamos somar tudo aí. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu desenhar aqui uma... Eu vou colocar aqui uma linha. Deixa eu colocar aqui. A linha sumiu. Beleza. Deixa eu só alinhar ela aqui. Tá. Então nós temos essa linha aqui. Eu vou fazer como se fosse uma linha do tempo, tá? Então nós temos aqui, ó, a temperatura aqui de menos 10 graus Celsius, beleza? Então nessa temperatura aqui, ó, o gelo está, né? A água está no estado sólido, né? Virou gelo. Então percebe que até a temperatura aqui, ó, vou chamar essa temperatura aqui de 0 grau Celsius, beleza? Então, olha, de menos 10 até 0, ó, vai haver um aquecimento, né, do gelo, beleza? Então aqui, ó, vai haver um aquecimento. Onde está variando a temperatura sem alterar o estado físico da matéria. Então aqui nós temos o calor sensível nesse aquecimento. Beleza? Agora, quando chegamos no 0 grau Celsius exatamente aqui, ó, tá? Nós já vamos ter aí a fusão, né? A fusão da água passando do estado sólido para o líquido. Então aqui nós vamos ter, ó, nesse pontinho aqui, ó, nós vamos ter a mudança do estado físico. Ou seja, calor latente. Tá? E depois, beleza? Nós vamos ter aí o aquecimento, né? Quando ele estiver totalmente fundido, ó. Vamos ter o aquecimento do líquido, beleza? Ó, vai subir até que temperatura? 20 graus Celsius. E aqui, né, obviamente, teremos também um aquecimento. Ou seja, calor sensível. Então nós vamos ter essas três etapas de aquecimento, né? Duas etapas de aquecimento e uma da mudança do estado físico. Então nós temos que calcular aí a quantidade de calor e somar todas essas quantidades de calor. Qual é a quantidade de calor necessária para transformar isso? É a quantidade de calor do aquecimento, de menos 10 até 0. É a quantidade de calor para mudar o estado físico, ou seja, o calor latente, e depois o calor necessário para o aquecimento final.
que vai até 20 graus, beleza? Então nós temos 3 quantidades de calor para calcular. Qual a quantidade de calor? Primeira etapa. Primeira etapa vai ser o aquecimento do gelo, que vai de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. Então nós temos que a quantidade de calor de aquecimento, como é o calor sensível, deixa eu escrever aqui calor sensível, que é para vocês lembrarem, olha. Aquecimento, então teremos calor sensível. Como temos o calor sensível, é o que macete, né? Então eu vou botar Q1, quantidade de calor da etapa 1, vai ser a massa do gelo, calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura do gelo. Então temos que a quantidade de calor 1 vai ser igual à massa do gelo, 200 gramas, que multiplica o calor específico do gelo, que ele dá aqui, 0,5, que multiplica a variação da temperatura do gelo, que a temperatura final é 0, né? A primeira etapa vai de menos 10 até 0, tá? Então, 0 menos a inicial, que é menos 10. Beleza? Então, isso vai ser igual a 200, que multiplica 0,5. Esse menos com esse menos vai virar mais, né? Então, 0 mais 10 é o próprio 10. Beleza? Então, a quantidade de calor 1, a etapa 1, será 200 vezes 0,5 vezes 10, que dá 1000, né? 1000 calorias. Então, ó, acabamos de encontrar a quantidade de calorias da etapa 1. Vamos fazer a mesma coisa agora na segunda etapa. Segunda etapa. Qual é a segunda etapa? É a mudança de estado. Mudança de estado. Se é a mudança de estado, então nós vamos trabalhar com o calor latente. E o calor latente, né? Ó, calor latente. Vou colocar o 2 aqui, ó, para ser o calor 2. É o que mole, né? Ó, é a massa que multiplica o calor latente. Então, o calor latente de fusão do gelo, né? Calor latente de fusão do gelo. Vou botar um Gzinho aqui, massa de gelo, beleza? Então, teremos que a quantidade de calor 2, que é o calor latente, né? Que é quando o gelo vai fundir, é a massa 200, que multiplica o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama. Então, isso vai nos dar aqui o calor da etapa 2, vai ser igual a dá 16, 3 zeros, né? 16.000 calorias. Beleza? Então, ó, etapa 2 concluída. 16.000 calorias. E agora, por fim, ó, a terceira etapa. Aí o gelo já está totalmente fundido, né? Virou água em líquida, é o aquecimento. Aquecimento da água líquida, né? E esse aquecimento vai de quanto? Vai de 0 grau, ó, 0 graus Celsius, até 20 graus Celsius. Beleza? Então nós temos aqui novamente calor sensível. É o famoso quimacete. Então, ó, a quantidade de calor 3, que é a terceira e última etapa, é igual à massa do líquido, né, já, calor específico do líquido, e a variação de temperatura do líquido. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó, que a quantidade de calor 3
vai ser igual a massa do líquido, que é 200, que multiplica o calor específico da água líquida, né, que é igual a 1, e a variação da temperatura, que vai da temperatura final, ele vai atingir 20 graus Celsius, e a temperatura inicial, que é 0. Beleza? Então isso vai ser igual a 200. 200 vezes 1 é 200, né? Que vai multiplicar 20 menos 0, que é 20. Beleza? Então a quantidade de calor 3 vai ser igual a 4.000 calorias. Beleza? Então aí encontramos todas as calorias necessárias para o gelo ir de menos 10 graus Celsius até a água líquida a 20 graus Celsius, beleza? Então qual é a quantidade de calor total? Então, a quantidade de calor total vai ser o calor da etapa 1, mais o calor da etapa 2, mais o calor da etapa 3. Que é igual a o calor da etapa 1, ó, 1.000 calorias, 16.000 calorias é da etapa 2, beleza? 1.000 calorias, mais a etapa 2, 16.000 calorias, mais a etapa 3, 4.000 calorias. E isso vai me dar um total, quantidade de calor total, de 21.000 calorias. Né? Essa aqui é a resposta da questão. Quantidade de calor total para o gelo ir de menos 10 graus Celsius até a água líquida a 20 graus Celsius, 21.000 calorias. Beleza, gente? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e vamos fazer mais uma questão, tá?